Muito bem, esta é a nossa primeira videoaula desta primeira aula da unidade 4. E nós estamos estudando agora Ecologia e Missão da Igreja. E anunciando o nosso tema, eu quero chamar a sua atenção para Ecologia, estamos estudando, é a nossa disciplina, Missão da Igreja. Quero dar ênfase agora à missão da Igreja. Em que sentido? Eu gostaria de convidar você a refletir comigo. Já que nós estamos falando sobre isso, você tem esse conteúdo aí no seu computador, você está estudando sobre isso, missão ou missões. E nós vamos refletir um pouquinho sobre qual destes dois termos seria mais adequado nesse nosso caso, a partir de uma proposta de Terry C. Mook. É missão ou missões com S? Se tornou popular em muitos lugares insistir que aquilo que os missiólogos estudam deve ser denominado missão, sem o S. Ora, talvez num contexto mais igrejeiro, ou quem sabe nas nossas próprias casas, nós estejamos mais acostumados, mais familiarizados a pensar em missões. Missões transculturais, por exemplo, não é verdade? Missões evangelísticas e assim por diante. Mas em termos mais missiológicos, aqui está o Terry Mook propondo isso, sem o S. E há pelo menos 3 argumentos que os missiólogos usam para insistir em que se deve usar missão e não missões neste nosso contexto aqui. Vamos, portanto, para a tela que está diante de nós para podermos ver isso, ok? O primeiro argumento por que devemos nos referir à missão e não missões neste nosso contexto da ecologia. O primeiro argumento é o do Missio Dei. Missio Dei, uma expressão latina, talvez você já tenha visto em outras ocasiões, que significa missão de Deus. É a missão de Deus, ou a missão que Deus confiou. O teólogo alemão neo-ortodoxo Karl Barth foi o primeiro a usar o termo Missio Dei com significado missiológico, numa palestra em 1932. Logo, outros adotaram o termo. Apesar do fato da ideia da missão de Deus, como nós já vimos, ter se desenvolvido de forma diversificada, a ideia central é que a missão é a obra singular de Deus, expresso e executado de muitas maneiras, ou expressa e executada de muitas maneiras, não apenas pela igreja, mas por todas as instituições e ações. Nós podemos refletir, portanto, ainda olhando aqui para esta tela, que talvez a missão seja maior do que as missões. Ou não é a missão que está dentro das missões, mas as missões que esteja dentro da missão. Então, tudo o que se faz de acordo com a vontade de Deus, é missão. O que nós fazemos quando pregamos o Evangelho é missão. O que uma escola faz quando faz educação cristã é missão. E o que nós estamos entendendo aqui, quando estudamos teologia e ecologia, nós estamos falando de missão. Pensar a ecologia de uma perspectiva teológica. Cunhar os nossos procedimentos com relação aos cuidados ambientais a partir da teologia, é missão. Faz parte da missão de Deus, da missão que o próprio Deus confiou a nós que aqui estamos, e assim por diante. O que nos leva, então, para a próxima tela. Nós já vimos o primeiro argumento para usarmos missão e não missões. Segundo argumento, missão não é uma coleção de iniciativas humanas competitivas
feitas por igrejas, agências ou heróis missionários. Pode parecer até cruel o que Terry Muck coloca dessa forma, mas talvez prevaleça em algum momento ou em alguns lugares, como se nós estivéssemos num pódio e estivéssemos concorrendo para ver quem chegaria primeiro, ou quem iria mais longe, ou mais rápido, ou mais alto, e assim por diante. Na verdade, fala-se muitas vezes de competição entre denominações, e talvez haja competição, talvez não, em agências missionárias, mas a missão não é algo que um faz, o outro não faz ou faz diferente. A missão é algo que todos fazemos, porque ela não é nossa, ela é de Deus. E mais, missões com S põe a ênfase em cruzadas, grupos, alvos e programas, em vez de na própria natureza de Deus, uma natureza missional. Eu creio que você vai concordar comigo quando eu digo que talvez nós sejamos mais familiarizados com a expressão natureza missionária e menos familiarizados, pelo menos fomos até um tempo, com a expressão natureza missional. Mas você vai concordar também que natureza missionária soa um pouco mais restrita, como o trabalho daquele evangelista que faz missões. Ele vai à praça, ele vai à tribo, ele vai à cidade, ele vai a algum lugar fazer missões, pregar o evangelho, porque é missionário. Isso faz parte de missão. Ele está fazendo missão quando faz missões. Mas natureza missional é mais ampla, é mais abrangente, é mais inclusiva, ela se estende. Por quê? Porque aí tudo é missão. Ela é bem maior. E o próprio Deus, ainda que ele seja um Deus missionário, e nós vamos nos lembrar dos escritos em tradicionais livros sobre missões, história de missões, teologia das missões, em que o próprio Jesus pode ser considerado um missionário porque veio de um lugar ou se deslocou de um lugar para outro, deixou a glória para vir à terra para pregar o reino. Ainda assim, Deus é missional, porque tudo o que ele faz tem o propósito de alcançar, é missão. Isso é muito interessante para nós pensarmos, por isso nós vamos para a próxima tela, no terceiro argumento de Terry Muck. O terceiro argumento de Terry Muck, para usarmos missão e não missões, seria o uso da forma singular nos faz, veja só, isso aqui é algo que o autor está propondo, né? E nós podemos raciocinar um pouquinho. O uso da forma singular não nos faz missionários melhores. Não que nos tornemos piores, mas não nos faz missionários melhores. O que ele diz é que o uso da forma singular nos faz missiólogos. Há aí alguma diferença? Missiólogos melhores. Aprendemos a olhar de forma mais abrangente para os fenômenos políticos, culturais, econômicos, teológicos e práticos, quando estamos tentando responder a pergunta central, o que, esta é a pergunta central, Deus está fazendo na terra. E veja que nós podemos acrescentar aqui, nesta lista de fenômenos apontados por Muck, veja comigo, para fenômenos políticos, culturais, econômicos, teológicos, e por que não colocarmos aqui ambientais? Ou não sei, ecológicos? Concorda? Pode ser. Então nós vamos olhar de forma mais abrangente para fenômenos ambientais, enquanto tentamos responder a pergunta central, o que Deus está fazendo na Terra. E aí respondendo, nós atingimos também estes fenômenos. Esta visão mais abrangente nos ajuda a evitar a tendência de limitar missão genuína àquilo que nossa igreja e nosso programa estão fazendo. Enfatizando que estes são 3 argumentos levantados por este autor, Terry Muck,
sobre por que devemos dar preferência ao uso de missão, ao termo missão, e não ao termo missões, quando nos referimos a pautas como esta, das preocupações com o meio ambiente e a teologia. Ora, para ele, missões é restritivo, é limitado, limitador. Parece que estamos falando apenas de um trabalho realizado por uma igreja, ou denominação, ou agência, ou instituição. Enquanto que a missão é mais abrangente, é mais expansiva e mais inclusiva também. Tudo que as denominações estão fazendo, tudo o que as agências missionárias estão fazendo, tudo que cada um de nós estamos fazendo, não importa em que igreja congreguemos, é missão de Deus para nós. É missão que deve ser realizada aqui sobre a face da terra, tem a ver com a pergunta, é algo que Deus está fazendo aqui através de nós, como alguém já disse isso, através de nós, em nós e apesar de nós. Bem, você concorda com os argumentos de Mook, estes 3 argumentos? Mas como nós estamos pensando em ecologia e missão da igreja, nós queremos ver então que todos os esforços envidados por todos os envolvidos é missão de Deus, pensando no meio ambiente. Nós vamos continuar nessa mesma linha da missão da igreja e o meio ambiente na nossa próxima videoaula. Eu gostaria que você continuasse firme aí nos seus estudos, porque vale a pena. Então, até lá!